Ó, Jefão na área aí de novo. Grande Mário. Vinícius na área, grande Mário. Gilmar de novo na área. Pessoa, abraço, parceiro. Vamos ver se nosso grande montanha, professor Arquimedes Félix. Professor Arquimedes Félix, que será um dos convidados do Papo de Trivela. Aguardem. Muita resenha à vista. Ferreira, grande abraço. Vê se o nosso querido Serginho ainda entra aí, porque a gente se despede dele convenientemente para a gente começar o nosso Papo de Trivela com o querido Ney Franco, treinador do Goiás. Uma figura humana espetacular, esse rapaz. Marcelo Reis, grande abraço. Estou mandando seu vídeo amanhã, ok? Abraço, parceiro. Meu filho lindo. Na área. Muito bem. TVWE Brotas, não sei quem é TVWE Brotas. Atilano Moreira, competentíssimo, produção. Esse é o homem da nossa produção. Um abraço, Marcelo. Eu sei, Gilmar, sei disso. Obrigado, meu irmão. Grande abraço. Serginho, se tiver por aí ainda, Léo Bittey, na área. Abraço. Serginho, se ainda tiver por aí. TVWE Brotas. Preciso saber quem é. TVWE Brotas. Léo Brito, é na área, Gabriel. Muito bem. Da Ribeira para o Mundo. Ney Franco já está na área. É Ney. Ney Franco já está na área. E a gente vai chamar essa figura rara, Nilton Mota na área, Suemar. Vamos chamar nosso querido Ney para bater de trivela. Esse, eu dizia, é uma figura humana espetacular. Conheci Ney Franco em 2008, exatamente, no Atlético Paranaense, quando eu fui buscar o nosso querido Marcelo Ramos para trazer para o Bahia. E assim, já obviamente já conhecia Ney do tempo do Ipatinga, já acompanhava o seu trabalho, mas o conheci pessoalmente quando ele estava dirigindo a grande equipe do Atlético Paranaense, e eu fui lá buscar o nosso querido Marcelo Ramos. E Ney, como sempre, muito educado, muito atencioso, me recebeu muito bem, e a partir dali, né, eu já estava no Bahia, tanto que trouxe Marcelo Ramos, a gente passou a ter contatos. Hoje fazemos parte de um grupo, do grande grupo de futebol da Bahia, que é o Eprobol, e estamos sempre interagindo, e torço muito por esse rapaz. Vou chamar o nosso querido Ney, para a gente bater já um papo de trivela com ele, hoje, treinador da equipe do Goiás, né? Olha ele aí, tá de mal com o Grande barbeiro, Aldo. tá de mal com o barbeiro também, tá parecendo meu cabelo. Pois é, Aldo. Grande Ney Franco. Antes do seu Aldo, boa noite, eu queria te agradecer. Estava falando aqui mal de você e dizendo que eu te conheci em 2008, quando eu fui lá no Atlético Paranaense buscar o nosso Marcelo Marcelo. Ramos, para o Bahia. E você nunca tinha me visto, nunca tinha falado comigo. E sempre o gentleman que você é, né, me recebeu muito bem. Fiquei na beira do campo, vendo o seu trabalho, o seu treino. E a partir dali nasceu uma grande admiração por você, pelo seu trabalho. Razão pela qual tenho acompanhado a sua trajetória de sucesso e lhe trouxe aqui para ouvir de você. As pessoas que acompanham o Papo de Trivela gostam de pessoas como você, pessoas do bem, grandes profissionais, e estou muito feliz com a sua participação. Grande abraço, obrigado por estar aqui com a gente. Grande Ney Franco. Grande Aldo, o prazer é todo meu. Tá ouvindo bem aí, Aldo? Desculpa, só para fazer Ouvindo o bem, teste. sim. Muito bem, estou ouvindo Tá. bem. Prazer todo meu, mas é né, obrigação, né, tratar as pessoas bem, né? Principalmente o baiano, né, cara? Vocês são especiais, pessoas boníssimas. Todo lugar que vocês chegam, vocês sabe chegar, né? Com esse carisma todo que vocês têm aí. É um prazer enorme te reencontrar aqui na live, né? E
e logicamente, para a gente falar daquilo que a gente mais gosta, que é o futebol, né, Aldo? Né? E te dar os parabéns aí pelo trabalho, pela live aí, pelo trabalho na Trivela, né? E é bom participar, estou no grupo lá de WhatsApp, né, onde só tem aí É a nata do futebol e do Nordeste, principalmente de Salvador. verdade. Para mim é uma honra ali o Fred ter me convidado para participar daquele grupo onde a gente aprende muito com vocês, né? Muito bem. Ney Franco, Goiás não vai ter campeonato goiano. Você vai ter que se preparar direto para o brasileiro. Você tem Copa do Brasil. É um jogo com o Vasco, né? Você ganhou o Vasco lá. Como é que está o Goiás de Ney Franco para essas competições que estão vindo aí nele? Pois é, Aldo, depois de tanto tempo parado o futebol, né? O Goiás, como toda a equipe do futebol brasileiro, né? Essa pandemia ela veio no momento quando a gente parou, no momento que a nossa equipe estava numa crescente, né? Depois de duas classificações dentro da Copa do Brasil pelo FAST, depois eliminamos o Santo André lá em São Paulo, o Santo André num momento muito especial dentro do Campeonato Brasileiro e Paulista. depois do Campeonato Paulista, desculpa. Isso. Depois a gente fez no mata-mata o primeiro jogo contra o Vasco da Copa do Brasil do Rio. Ganhamos de 1-0 com a equipe jogando muito bem. O jogo foi numa quinta-feira, o segundo jogo seria na outra quinta-feira, e nesse intervalo, né, parou o futebol no Brasil, né, os campeonatos regionais e a Copa do Brasil. Então, parou no momento que a nossa equipe estava no acrescente, e agora a gente retorna o campeonato estadual aqui, o nosso regional está indefinido, com certeza não vai ter jogo antes da nossa estreia no Campeonato Brasileiro, dia 9, com o São Paulo aqui em Goiânia. Então, está muito indefinido o nosso campeonato regional. Então, estamos numa ansiedade enorme, né, preparando a equipe para que a gente possa tentar voltar aí e jogar, né, no mesmo nível que a gente estava jogando quando as competições foram paralisadas, né? E a responsabilidade nossa é enorme estrear no Campeonato Brasileiro diante, né, do São Paulo aqui dentro, né? Mas nós estamos muito motivados, né? E sabendo também que no dia 26 de agosto a gente tem o nosso segundo jogo contra o Vasco da Gama, que é um jogo que representa muito hoje a Copa do Brasil, né? Além de classificar, uma classificação hoje ela traz um retorno financeiro enorme para o Muito clube grande. e essa pandemia a gente sabe que além da parte técnica, tática e física dos atletas, também teve um impacto enorme economicamente aí, eu acho que em todos os clubes do futebol brasileiro. E no Goiás não foi diferente, nós perdemos alguns patrocinadores, não está entrando dinheiro, né, do sócio torcedor, não temos aí o dinheiro dos jogos, né, da entrada no estádio. Então, esse jogo da Copa do Brasil, essa classificação, ela vale muito mais, além da parte técnica, né, de passar para a quarta fase, ela significa também um retorno financeiro. Então, a nossa responsabilidade ela aumenta ainda mais nesse reinício de jogos pelo Brasil. Muito bem, Ney. A pandemia, a gente sabe, e acabou sendo uma grande guerra, né? O ambiente da pandemia, de reclusão total, né? Todo mundo em casa e com medo, isso pareceu muito com um sentimento de guerra. Né? Você saber que pessoas próximas ou de alguém conhecido está morrendo. Isso foi um. E está sendo, né? Passar por isso não está sendo fácil, não. E o futebol, obviamente, né? Que é o melhor entretenimento e é o maior negócio do Brasil, pode-se dizer assim, claro que sofreria naturalmente com isso. Mas você conseguiu, de alguma forma, Ney, preparar a equipe do Goiás de casa, né, a sua equipe, você conseguiu virtualmente preparar esse pessoal? Como é que foi essa preparação? Como está sendo essa preparação, já que vocês já se reapresentaram? Mas antes da reapresentação, como é que foi esse período de Ney Franco em casa com sua equipe, trabalhando para um campeonato brasileiro e uma Copa do Brasil, duas competições dificílimas que você vai ter pela frente? Olha, Aldo, a gente está vivendo, né, um fato inédito na nossa história, né? Em Verdade. todas as áreas. Então, todos nós, a gente foi
viajantes de primeira, marinheiros de primeira viagem, né? Então a Exatamente. gente foi tomando decisões assim, semana em semana. No início a gente, né, todos os clubes conversando, as comissões técnicas, o que fariam com os atletas dentro de casa. O certo é que essa pandemia ela mexeu com duas coisas básicas que a gente, né, a cada dia agora a gente dá mais importância ainda, né? Que é a questão da saúde, né? Sim. E a questão da liberdade, né? Então, são dois fatores que mexeu muito com a nossa estrutura emocional. Primeiramente, a preocupação do clube era que todos os seus atletas, né, e funcionários, né, ficassem em casa. A gente atendeu todas as recomendações do isolamento. E atendendo esse isolamento, entrou o outro detalhe da questão da liberdade, né? Essa liberdade não deixava a gente, né, os atletas saírem de casa, nós também não saímos de casa, e a gente começou a procurar alternativas, né? A princípio achávamos que ficaríamos apenas 20 dias dentro de casa, depois era apenas um mês, depois foi 2 meses dentro de casa, e a cada semana a gente tentava criar alguma situação. O certo é que nas 2 primeiras semanas a gente direcionou, fez um trabalho, né, de recomendação física para os nossos atletas. Então, nosso preparador físico, nosso fisiologista do departamento médico trabalhou muito, elaborou treinamentos individuais para esses atletas dentro de casa. Mas depois, no mês de abril, tanto o Goiás como a maioria dos clubes decidiram dar férias no mês de abril. Então, os É. atletas de férias, né, a gente não passou, né? Tem atletas que viajaram, né, fizeram outro compromisso, então a gente não poderia obrigar o atleta a fazer nada. A gente só sugestionava o mês de abril. Quando voltou o mês de maio, nós começamos a colocar para os nossos atletas alguns treinos obrigatórios com horários, mas a gente sabe que é muito fora esse treinamento, por mais que o atleta siga, é muito fora da realidade do que ele Com necessita, certeza. né? Então, o certo é que os atletas se reapresentaram para a gente aqui, representaram todo mundo num estado físico, né, adequado, né? Todos os atletas se cuidaram, né? Mas perderam um pouco de força, principalmente na parte muscular, né? Engordaram um pouquinho, Ney? Ah, não, até que a questão da gordura, até que não foi muito, não. É a questão, o jogador perde um pouquinho da força, da massa muscular, né? Então você tem que fazer um reinício de trabalho, né? Mais da musculação, de força, depois readaptando o atleta mais para os trabalhos aeróbicos, até você entrar no trabalho com bola, tático, técnico, né? Então a gente viveu uma realidade única na história, né? Porque nós somos acostumados a pegar jogadores depois das férias, né? Um mês de férias, em alguns momentos 25, 22 dias de férias. Dessa vez nós pegamos atleta aí 90 dias inativos. O bom é que a gente tinha já trabalhado um pouco antes a parte tática da equipe. Então, esse Sim. entendimento tático, o jogador ele não perde, porque a nossa Não equipe ela perde. não teve, não mudou o nosso elenco. A gente, nessa parada, nós perdemos um jogador, que foi o Léo Senna, que é um volante, que foi para o Atlético Mineiro, mas o cuidado especial no início aí, esse cuidado físico para não ter lesão de atleta, mas os conceitos táticos, né, estavam presentes e a gente fica na expectativa agora, né, de estrear bem no Brasileiro. A gente vem com a sequência de jogos amistosos. Esse final de semana a gente fez um jogo amistoso com o Brasiliense, no próximo final de semana vamos fazer um amistoso com o Cuiabá, né, para que a gente possa chegar nessa estreia do Campeonato Brasileiro no dia 9 contra o São Paulo, na nossa casa, fazendo uma boa apresentação e já correndo aí, né? Se Deus quiser, conseguindo aí os 3 pontos, né? Numa arrancada, né, no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Muito bem. Ney Franco está falando com a gente aqui. Ele que é treinador da equipe do Goiás, estreia do Brasileiro contra o São Paulo. Ney, Gabriel Vilas Boas está perguntando a você. A estrutura do Goiás em relação aos outros clubes brasileiros. Eu conheço,
e posso afirmar que é muito boa. Mas você que tem a passagem como treinador em grandes clubes, exemplo do Atlético Paranaense, que para mim é uma das maiores estruturas do Brasil. Como é trabalhar no Goiás, você que já trabalhou, voltou ao Goiás, como é trabalhar com essa estrutura do Goiás? Pois é, Aldo. Aldo e, e Gabriel, né? Felizmente, né? Felizmente o futebol brasileiro aí nos 10 últimos anos, né? Todos os clubes começaram a se atentar, né, para a estrutura física e dar condições aos jogadores e aos profissionais que trabalham uma estrutura física dentro de um departamento de futebol, um centro de treinamento com qualidade, né? E o Goiás não é diferente. O Goiás já tem um centro de treinamento bem elaborado aí há muito tempo, mas nos últimos anos, né, melhorou ainda mais, né? Hoje o Goiás, o centro de treinamento, né, que é o mais importante, nós temos 8 campos para treinamento, tem uma academia muito bem montada, né, além do centro de treinamento, um estádio onde nós vamos disputar o Campeonato Brasileiro nesse estádio esse ano, que é o estádio da Serrinha. Eu acho que Sim. é a primeira vez que o Goiás vai disputar o Campeonato Brasileiro dentro da Serrinha, então nós vamos ter a oportunidade de apresentar para o Brasil um estádio espetacular, para mim um dos melhores gramados do futebol brasileiro, né? Que legal. Então o Goiás tem toda essa estrutura, né, que se nivela aos grandes centramentos do futebol brasileiro, né? Então hoje, né, a gente sabe que lá no Paraná, você falou do Atlético Paranaense, tem um Curitiba, tem um bom CT. Você vai para Minas, os 2 clubes de Minas, um baita de CT. Também no sul do país, Inter e Grêmio, né? As equipes de São Paulo sempre tiveram bons centros de treinamentos, Palmeiras, o Corinthians agora com centro de excelência também, o próprio São Paulo, o Santos. O futebol do Rio também, né, começou a ter um carinho, né, pelos CTs também, que não tinha anteriormente. Eu acho que o É verdade. Flamengo foi pioneiro e agora com um dos melhores centros de treinamentos do futebol brasileiro. Aí a reboque agora está vindo o Fluminense com a estrutura boa, o próprio Vasco também trabalhando, né, um centro de treinamento, o Botafogo também, né? Então a gente fica feliz que nós estamos num clube, né? Eu como treinador estou num clube, né, que me dá todas as condições de desenvolver um trabalho, né? Então o Goiás, né, além disso, tem uma boa categoria de base, né? Onde a Sempre gente teve, né? Sempre teve. sempre teve, é cultural, né? Assim como em Salvador, por exemplo, a gente tem um Vitória, que tem uma história bonita aí nas categorias de base, né? Aqui no Goiás também tem, sempre revelou bons jogadores. Então, eu, como treinador, estou tentando aí aproveitar o máximo, né, dessa estrutura, né, que o clube tem, para que a gente possa fazer esse ano uma Copa do Brasil, ter uma performance melhor no Campeonato Brasileiro este ano do que ano passado. Ano passado a gente terminou em 10º colocado, a gente está aumentando o nosso sarrafo esse ano, né? E a gente não pode esconder por cobrança, a gente quer uma vaga na Libertadores de 2021, né? A gente tem 2 caminhos para isso, é ser campeão da Copa do Brasil e terminar numa colocação dentro do Campeonato Brasileiro que nos dê essa condição. Então a gente vai aumentar o sarrafo esse ano, a gente está trabalhando muito e esse é o grande desafio nosso nessa temporada, né? Realizar um Campeonato Brasileiro sem ser aquele campeonato de entrar para simplesmente se manter em Série A. A gente quer aumentar o sarrafo e falar desde o início do campeonato que o Goiás exige e vai trabalhar ano que vem, né, para disputar uma Copa Libertadores e passa por essas 2 competições que a gente tem aqui no nosso calendário ainda. É verdade, Ney. Ainda o nosso Gabriel Vilas Boas, ele fala aqui que o Goiás é sempre uma surpresa positiva nos campeonatos brasileiros, né? Quando menos se espera, ou revela alguém, ou galga uma classificação que não era esperada no planejamento, ou se perdeu no início do campeonato e tal. Eu entendo, Ney, que o Goiás, assim como o próprio Bahia, né, clubes que têm grandes treinadores, têm grandes estruturas, precisa brigar por coisa melhor. Acho, por exemplo, que Bahia e Goiás são clubes que já têm que estar brigando por uma Copa do Brasil, por um título de Sul-Americano, como o Goiás já foi, né, já chegou, brigar por Libertadores, tudo que você falou aí. Mas, assim, você tem a condição de estrutura, mas você tem um elenco hoje que lhe dá essa condição de brigar por esse sarrafo mais acima, né?
É um desafio nosso. Nós temos jovens atletas e temos atletas também rodados e experientes. Então, a gente está apostando nessa mescla, né, que esse grupo, né, se torne um grupo homogêneo, né? Nós temos aí jogadores rodados, acostumados com o Campeonato Brasileiro, né, como Rafael Moura, né, o Vaz, zagueiro, né? A gente trouxe o Sandro Grande agora. zagueiro, grande zagueiro. A gente trouxe o Sandro agora, né, que estava na Europa, 7 temporadas na Europa, jogador que foi do Internacional, seleção brasileira, chegou, deu uma encorpada no nosso setor do meio de campo, ao mesmo tempo lançando alguns garotos como o Thales Meia, o Vinícius, que é um jogador, um atacante que a gente vai apresentar esse ano para o mercado aí, da mesma forma que ano passado a gente apresentou o Michael, acho que pode ser uma das revelações do campeonato. Então, a gente está apostando no nosso trabalho do dia a dia, né? Na nossa competência para montar a equipe, para competir com essas equipes que têm um alto investimento na competição. Né? Então, economicamente, a gente não pode disputar, na teoria, contra São Paulo, Flamengo, Internacional, Grêmio, Atlético Mineiro, que gastou aí mais de 80 milhões de contratações. A gente tem que apostar no nosso Orçamentos trabalho. altíssimos, né, Ney? Exatamente. E ano passado, por exemplo, o Goiás era a equipe que menos tinha o menor orçamento do futebol brasileiro. E aí você terminar em 10º colocado e ver que debaixo de você ficou várias equipes, né, com orçamento bem maior, isso mostra que o trabalho de campo bem feito a gente pode surpreender. Né? Então a gente está acreditando muito nisso, nesse trabalho do dia a dia, né, para que a gente possa, né, eu lembro que nós, Goiás e o Bahia, nós, Fortaleza, Goiás, Bahia, trabalhou até ali as últimas rodadas para ver quem ficava ali em 8º, 9º colocado, né? Isso, O Bahia, por exatamente. exemplo, teve um primeiro turno muito bom, né? E o nosso primeiro turno foi um meio turno mais ou menos. E aí, no segundo turno a gente já fez um segundo turno melhor do que o Bahia. Então a equipe ela cresceu na competição e a gente finalizou em 10º, o Vitória, o Fortaleza em 9º e o Bahia em 11º, né? Então a gente quer dar um salto nessa próxima temporada, tentar ali um 6º, 5º colocado no campeonato, que logicamente que eu falando isso aqui agora, né, isso passa a ser, né, para o torcedor que não conhece o trabalho do Goiás, acha que isso é impossível, é uma utopia que eu estou falando aqui, mas a gente está acreditando muito no trabalho. E uma das referências que eu tenho no meu trabalho foi o trabalho feito aí no Vitória, em Salvador, né, em 2013, né, que eu peguei aqui Já ia te perguntar sobre isso. é uma referência. Naquela época, se o Campeonato Brasileiro fosse disputado nesse modelo Nos de hoje, moldes de hoje, você estava na eu estaria, Libertadores? estaria no Libertadores, né? Então, por ter essa Exatamente. experiência aí no Vitória, de ter pegado a equipe em 16º colocado e terminado em 5º, ter pegado também o São Paulo aqui em 2012 em 12º colocado, a gente terminou em 4º colocado, a gente tem essas experiências positivas que motiva a gente, né, refazer isso e é o que a gente quer para essa temporada. A gente analisando o que foi o Goiás do ano passado, né? Afora Michael, He-Man, que estava fazendo algo. Aliás, nosso Marcelo Reis está aqui te perguntando, né, se vai ter briga entre He-Man e Lucão para jogar. Né? E você conta com alguns atacantes interessantes. Mas você, Ney, que sempre trabalhou, gostou de atletas bons de confronto, um contra um, exemplo do Michael, né? Você vai conseguir contar com algum jogador? Você falou há pouco aí de um Vinícius que está vindo aí, tem essas características. Como é que esse Goiás, como é que a gente pode esperar um Goiás? Um time rápido, como sempre você montou, como foi o Vitória aqui em 2013, né, do meio para frente, chegando sempre com 2, 3 em condição de fazer gol. Como vai ser a cara desse time do Goiás? A gente trouxe alguns jogadores com essa característica de jogar aberto, né? E, logicamente, que é difícil você achar hoje um jogador no mercado com a mesma característica do Michael, né? Na qualidade técnica, de velocidade. O Michael, em 2018, na Série B, foi determinante para o acesso do Goiás. Ano passado também na campanha. Então, a gente trouxe, além do Vinícius aí, que é um jogador que a gente está lançando, a gente trouxe o Queco, que é um jogador argentino, que ficou 5 temporadas no futebol mexicano,
né? É um jogador interessante, de velocidade também que joga. A gente trouxe, né, o Vitor Andrade, que é um jogador que foi formado nas categorias de base do Santos, depois foi para Portugal, estava em Portugal, tem essa característica. A gente trouxe o Maico também, que é um jogador, o Mike, que é um jogador que já foi base do Internacional, já teve aqui no Atlético Goianiense uma passagem muito boa, né? Além do Vinícius, né? Temos aqui também o Marcinho, que é um jogador de beirada, que já jogou no Atlético Paranaense, já jogou no São Paulo. A gente trouxe um jovem atleta da seleção sub-23 do Peru, que é o Guevedo, que é jogador de beirada também. Então a gente está com uma série de jogadores aí desconhecido no cenário nacional, que talvez, né, possa dar um retorno aí. Pelo que a gente está vendo em treinamento e vendo o que esse jogador pode se apresentar aí, eu creio que a gente está com a equipe forte em condições aí de surpreender dentro do Campeonato Brasileiro. Muito bem, Ney. Você falava do Campeonato Brasileiro aqui pelo Vitória. Você acabou sendo o treinador que chegou mais longe por um time do Nordeste em pontos corridos. Acho que você tem consciência disso, né? E até se você colocou muito bem, se aquela época o Campeonato Brasileiro fosse disputado nos moldes que é hoje, o Vitória teria disputado ali então sua primeira Libertadores, né? Como você vê clubes como o Vitória, Chapecoense, que você passou e fez um bom trabalho também, né? Na segunda divisão, com a grandiosidade que tem, com a estrutura que tem, né? Como você vê esses clubes hoje dele? Pois é, eu acho que tem clubes, tem a tradição no futebol brasileiro, né? Você pega a Série B esse ano aí, né? É uma Série B que vai ser muito bem disputada, né? Além do Chapecoense, do Vitória, né? Você tem lá Figueirense, Avaí, tem o Cruzeiro, né? Que é o time que, embora que esteja passando por vários problemas e financeiro, né, institucional, né, a cada dia tem alguma notícia ruim sobre o Cruzeiro, mas me parece agora que já está sendo remontado, né, com a nova diretoria, levou para lá um treinador experiente que é o Anderson, o Ricardo Drubski, que é o diretor de futebol, né, então também eu acho que vai ser uma série B muito bem disputada com algumas equipes tradicionais, né? Então eu acho que o grande problema hoje dos clubes brasileiros, né? E a gente é muito problema econômico que a gente está tendo, né? E isso a economia do nosso país está uma economia fraca. E nessa pandemia agora piorou ainda, né? Então eu acho que os Piorou. clubes que estão conseguindo sanar esse problema, né? Tá levando uma certa vantagem, né? Então eu falo aqui do Goiás. A gente está num clube hoje estruturado que está passando por alguns problemas econômicos, mas está tentando aí a cada mês negociando ou renegociando com os atletas e comissão técnica aqui né, os salários, né? E depois dessa renegociação, cumprindo o que foi prometido. Eu acho que isso hoje no Brasil está fazendo uma diferença enorme. Essas equipes que têm né, esse comprometimento. E hoje a gente vê que alguns clubes no futebol brasileiro, né, a Chapecoense por problemas financeiros, o próprio Vitória com problemas financeiros também, e a gente fica aliando a parte técnica com essa parte econômica, né? A gente sabe que para melhorar a parte econômica você tem que estar ganhando, tem que estar bem tecnicamente, né? Mas na realidade as duas coisas ela andam em conjunto, né? Então eu fico assim na expectativa que todos os clubes brasileiros, a nossa economia do país, ela melhore e que todos os clubes também possam né, se reequilibrar aí financeiramente para que todas as equipes possam ter uma equipe técnica né, em condições de segurar bons jogadores nos clubes, além de investir em categorias de base né, e no lançamento. Ney, até que ponto a tragédia da Chapecoense influenciou na queda, depois de 2 anos, para a segunda divisão? Sei que você perdeu alguns amigos ali, eu perdi. O Ananias foi um atleta que trabalhou comigo desde os 14 anos, né, e estava ali naquele avião, na tragédia. Uma coisa muito triste para todos nós até hoje, né, e vai ser para toda a vida, isso marcou
o futebol brasileiro. Mas você acha que, de alguma forma, depois da tragédia de Chapecoense, o trabalho caiu pelas pessoas que estavam lá? Vai ser difícil essa reconstrução, essa volta da Chapecoense? Ou foi o futebol mesmo que fez com que ele não conseguisse fazer um bom time e caiu para a segunda divisão? Eu acho que é o seguinte, se a equipe tivesse caído no campeonato logo em seguida que teve né, esse desastre fatídico, desastre, se fosse naquela temporada mesmo ali, acho que a gente poderia jogar, né, que esse seria um dos fatores. Mas eu acho que não. A Chapecoense caiu na temporada passada, né? E eu acho que ela foi coisa do futebol mesmo. Eu não vejo a associação, né, com o desastre. Eu acho que foi realmente porque foi uma temporada que foi mal trabalhada, a montagem de equipe, a montagem do trabalho. Acho que em alguns momentos a diretoria que estava lá se perdeu em termos de cobrança externa, em trocas de treinadores. Foi uma temporada que trocou 4 treinadores na temporada, né? Então eu acho que foi mais a gestão da temporada mesmo do que em relação com o acidente, né? Então ela entrou na temporada, né, que caiu na temporada passada no mesmo nível que todas as equipes. Agora, o campeonato brasileiro era um campeonato muito difícil. Difícil. Qualquer descuido onde você cai, você vai mal, 4 equipes que caem, né? Então eu não vejo associação da queda da Chapecoense com o desastre. Se fosse essa queda logo depois do desastre, eu acho que sim, mas eu acho que não tem associação nenhuma. Muito bem. Ney, você é mineiro, mineiro que já trabalhou na Bahia, trabalhou e trabalha em Goiás. São povos assim que se parecem muito bem, né? Você, quando trabalhou no Ipatinga, você treinava o Ipatinga, eu estava no profissional do Bahia à época, o Newton Mota e seu nome foi ventilado para ir para o Bahia, Yes. foi colocado por mim e por Mota. Na época, inclusive, nós fizemos contato, mas a diretoria tinha um outro nome, você também tinha um compromisso com o clube e acabou não dando certo. Mas como foi a sua passagem pela Bahia? Como foi morar um tempo na Bahia? Né? E como é morar em Goiás? É tudo muito próximo da mineirice? Aldo, aproveitar aí também, até para deixar registrado um abraço aí pro Mota, se você encontrar com Ele ele está aí, na fala com live ele. aí, está na live. Tá na live? Ah, Legal. sim. Então, mandar um abraço especial aí pro Mota, aí, uma pessoa muito querida que eu respeito muito no meio do futebol. Então, vou abrir até aqui, aproveitar isso, né? Eu me lembro, trabalhei muitos anos na base do Cruzeiro, né? 10 anos, né? Sim. E o nosso grande desafio é quando a gente ia para as competições e enfrentar as categorias de base, alguma equipe do Vitória, né? Na Era época, difícil, eu o tive lá Mota. também. Pois então era difícil. Então, aproveitar esse, mandar esse abraço aí e te agradecer, né? Os dois, né? Pela essa indicação na época, né, lá no Bahia, né? Mas, como você falou, eu me adaptei muito bem em Salvador. Eu gostei de ter morado em Salvador, né? Fiz amizades aí, amigos, e me sentia em casa, né? Estive no Vitória, além da comissão técnica que foi trabalhar comigo, na época o Alex o Alex Portela era o presidente do clube, Presidente. abriu as portas do clube para gente. A nossa comissão se deu muito bem com a comissão fixa aí do Vitória, né? Então a gente teve a oportunidade de conviver, né, com essas pessoas aí, né? O supervisor Mauro Silva, né? Os fisiologistas, preparadores físicos do clube. Então, assim, a gente foi muito bem recebido, né? E também na cidade também, os vizinhos, né? Eu fiz boas amizades aí na cidade, né? Inclusive aí mandar até um abraço para o seu Cláudio Leite, né? O pai da Claudinha Leite também aí, que é um Sim. amigo, né? Saí daí participando até com alguns grupos, né, de WhatsApp, né? Entre eles o Ocobol, né? Então, assim, é uma cidade que eu senti um respeito das pessoas e eu respeitei também todas as pessoas. Então, tive uma relação muito boa com a mídia local também, né?
mesmo nos momentos de crise, nos momentos de cobrança, de estresse, né? A gente sempre se respeitou muito, né? E aqui em Goiânia também não está sendo diferente, né? Então, aqui hoje eu estou num clube, né? Um clube que eu respeito muito pela tradição, que é o Goiás, que eu já falei da estrutura, e eu percebo também que no dia a dia eu sou um profissional assim muito respeitado, né, pelas pessoas da cidade, pela mídia local, pelo torcedor aqui do Goiás. E isso te dá mais ânimo, mais motivação para você ir para o trabalho, né, trabalhar com mais confiança, né? Então, e Goiânia ainda é muito mais ainda parecido com o mineiro, né? Até aqui a Muito. forma da gente falar, né, é igual, né? Verdade. É verdade. Então a gente usa até muitas expressões aqui iguais, né? Então eu me sinto em casa aqui em Goiânia também, um clube onde tô assim muito à vontade e tomara que eu fique aqui muito tempo, né, à frente do Goiás, que né, estou super adaptado aqui. Muito bem. Ney, como foi sua passagem? Como foi trabalhar na seleção brasileira sub-20? Como foi aquela experiência vivida? Aldo, foi uma experiência fantástica, né? Eu quero tirar a questão dos títulos, porque foi um momento que a gente venceu o campeonato mundial e campeonato sul-americano, né? Com uma história bonita, mas eu acho que o que mais marcou foi o aprendizado, né? De saber que você, como treinador, você, além da qualidade do seu trabalho, o que faz mesmo, né, as coisas funcionarem é a qualidade técnica dos atletas, né? Então, na seleção, eu tive essa possibilidade de experimentar ter essa experiência de trabalhar com jogadores com muita qualidade técnica que fazia uma diferença enorme. Logicamente que a gente teve a competência com a nossa comissão técnica de convocar os melhores jogadores, mas a cada treinamento, a cada jogo, a cada competição, né, você via que isso é o essencial para você realizar um bom trabalho, ter jogadores com qualidade. E na seleção brasileira você tem essa oportunidade, né, na seleção sub-20, de ir nos maiores clubes do futebol brasileiro, selecionar os seus melhores jogadores, ou nos clubes pequenos também, desde que esteja jogador com qualidade, convocar esses atletas, depois uma preparação e ir para a competição. E na seleção brasileira, todas as competições que a gente chegava como favorito. Isso é perigoso, você tem que trabalhar o lado emocional do atleta, mas a gente foi muito vitorioso, né? E foi muito legal ter trabalhado com atletas aí como Neymar, Lucas Moura, Oscar, né? William José, Casemiro, Danilo, Felipe Coutinho, Anderson Felipe, Alexandre lateral, Juan zagueiro que está na Itália, Gabriel goleiro, né? Dudu que estava no Palmeiras aí há pouco tempo, né? Então, assim, foi uma experiência ímpar, né? E que eu aprendi muito trabalhando com esses jogadores também. Só fera. Você convocar jogadores para a seleção brasileira e representar o seu país com as feras, isso é claro que aumenta a responsabilidade. O cara diz assim, ó, você vai jogar com o melhor elenco do mundo. Você tem que ganhar para todo mundo. Isso não tem um peso, Ney? Ah, tem peso enorme. Por exemplo, a gente foi para um sul-americano, disputar um sul-americano, que na época a gente foi para o sul-americano, esse sul-americano seria também um pré-olímpico, né? O pré-olímpico de Londres, né? Teria a Olimpíada de Londres de 2012, a gente foi disputar o sul-americano em 2011, em fevereiro. Então, a gente, além de lutar pelo título, a gente tinha que terminar em primeiro ou segundo colocado para conseguir classificar o Brasil para a Olimpíada de Londres. E você vai para essa competição com a responsabilidade enorme, porque todo mundo coloca o Brasil sempre como favorito, e você disputar uma competição como favoritismo, você tem que ter um controle enorme desse lado emocional. Em alguns momentos, o jogador compra essa ideia que é favorito e relaxa em treinamento, relaxa num jogo, acha que vai ganhar o jogo a qualquer momento, né? Num lance individual. E quando você está em competição, por exemplo, de mata-mata, qualquer vacilo, qualquer jogo que você dá um vacilo, você fica fora de uma competição. Então, você entrar numa competição, principalmente de mata-mata, como favorito, sempre é muito complicado, né? Então,
você fica tenso o tempo todo, tem que ficar controlando o grupo o tempo todo, atento a todas as reações emocionais do elenco, né? E graças a Deus a gente fez isso muito bem na seleção brasileira, tanto no Sul-Americano, que a gente foi campeão, né? E depois do Mundial, que a gente foi campeão também em cima de Portugal, né? E legal que o Mundial a gente passou por duas seleções europeias, né? Na semifinal a gente ganhou da Espanha e na final a gente ganhou de Portugal, né? Com a equipe jogando bem tecnicamente, bem taticamente, né? Então, assim, você, quando termina essa competição, você tira um peso enorme das costas, porque você está com a seleção brasileira e esse favoritismo ele faz uma pressão enorme de qualquer profissional que está lá dentro. Muito bem. Queria mandar um abraço aí pro pessoal da torcida do Goiás, esmeraldinos, muitos esmeraldinos aí na área. A exemplo do Gleitson, que está dizendo que você é o melhor técnico do Goiás dos últimos tempos, e passou por lá. Abraço a todos vocês aí de Goiás que estão aqui. Eu queria que você respondesse a uma pergunta, de novo, de Gabriel, e satisfizesse essa curiosidade dele, que também é minha. Eu que sou fã declarado do futebol de Neymar. Talvez eu não tenha oportunidade de perguntar a um outro treinador que trabalhou com o Neymar o que eu vou te perguntar. Eu, eu sempre achei, sempre vi Neymar um jogador que vai ter números excepcionais. O considero um dos maiores jogadores do mundo. Mas Ney Franco, que trabalhou, que esteve ali no campo, qual é a previsão que você tem para o jogador Neymar, como atleta de futebol? Qual é a Olha, história que o Neymar é capaz de construir, Ney? o Neymar ele tem todas as características, todo o potencial para ser, né, em determinado momento, dependendo da sua temporada, considerado o melhor jogador do mundo. Ele tem todas as qualidades técnicas, físicas, táticas e emocionais para isso. É um jogador muito inteligente, né? Então eu trabalhei com o Neymar ali quando ele estava com 19 para 20 anos de idade. Você já, na época, na seleção brasileira, quando ele trabalhou comigo, ele já era titular absoluto no Santos, né? Inclusive em 2011, quando ele foi campeão conosco sul-americano, no mesmo ano ele foi campeão da Libertadores com o Santos, ele e o Danilo que jogava conosco, né? Então é um jogador que desde o primeiro momento, quando eu comecei a trabalhar, você já percebia que ele era um jogador acima dos outros na parte técnica, né? Então ele tem toda essa condição, né, favorável, físico, técnico, tático, emocional, para realmente ser esse jogador que ele é hoje, né? Então hoje ele é uma referência da seleção brasileira, ele está num clube europeu, já esteve no Barcelona, foi retirado do Barcelona em cima de uma proposta muito grande que teve, né? Mas agora já está batendo na idade de 29, 28 para 29 anos. Eu acho que está no momento agora onde a gente considera que é o jogador, né, na fase que ele está mais maduro, né? Porque ele já está bem fisicamente, já tem as experiências também no meio do futebol. Então eu creio aí que nas duas próximas temporadas, né, o Neymar tem tudo, né, para lutar. A gente está tendo um ano atípico, né, por causa da pandemia. Eu acho que isso vai impedir nessa temporada da gente eleger o melhor jogador da temporada. Mas eu acho que da próxima temporada, em 2021, o Neymar ele luta por esse título de melhor jogador do mundo. E, logicamente, que isso fica dependendo da performance dele no clube, né, onde ele está, principalmente se o clube for bem na Champions League, né, e o trabalho que ele vai fazer também dentro da seleção brasileira, né? Então, eu acho que o Neymar realmente ele é o grande nome do futebol brasileiro hoje na atualidade e a gente fica na expectativa que ele não tenha lesão, que ele consiga aí, né, principalmente na próxima temporada, aí, ser uma referência no futebol mundial. E eu acho que ele poderia, antes da carreira dele, ser coroado aí. Eu acho que ele tem potencial de ser coroado numa temporada como o melhor jogador do mundo, que eu acho que isso está faltando, né? Eu acho que o último, para o futebol brasileiro, eu acho que o último foi o Kaká, e depois apareceram esses dois jogadores aí, né, muito acima da média, que é o Cristiano Ronaldo e o Messi, que Que também roubaram não a dá cena. espaço. Isso, que É, roubaram a cena e estão aí, né, 6, 7, 8 anos, 10 anos aí, os se dois revezando. se revezando nesse posto aí. Eu acho que dos jogadores que a gente tem no mundo aí, o único ainda que pode chegar, de repente, fazer uma sombra ainda aí
na próxima temporada, se tem um nome, eu acho que esse nome é o Neymar. O Brasil briga entre os 4 para ser campeão do mundo em 2022, né? Eu acho que o Brasil, como a gente falou anteriormente, o Brasil sempre chega na Copa do Mundo como um dos candidatos, né? Agora, a Copa do Mundo ela tem 2 fases, né? A primeira fase ali né, a fase da classificação, que é uma competição, né, que o Brasil nunca foi eliminado, com certeza passa, e depois entra no mata-mata. Quando entra no mata-mata, né, você vê, por exemplo, você é campeão em alguns momentos dos pênaltis, como o Brasil foi em 94. Com um detalhe, você sai de uma competição como o Brasil saiu na última competição diante da Bélgica, como saiu em 82, tinha a melhor seleção, né, daquela Copa do Mundo de 82 Fantástico. por um detalhezinho ali, perdeu um jogo de 3-2 para a Itália, podendo jogar pelo empate no jogo que estava de 2-2. Né? Então, são detalhes em alguns momentos, mesmo você tendo a equipe numa competição, você acaba não ganhando. Né? Mas eu acho que o Brasil está aí entre os favoritos da próxima temporada. Acho que vamos ter um treinador mais experiente na próxima Copa, que é o Tite. Né? Eu acho que foi acertada a CBF permanecer com o trabalho do Tite. Eu acho que o Tite, por essa experiência que passou agora na última Copa do Mundo, chega mais tarimbado na próxima Copa do Mundo. Muitos jogadores que estavam com eles chegam com mais experiência. Entre esses jogadores, além do Neymar, que a gente falou aqui, tem o Casemiro, né? Talvez o Danilo, né? A gente não sabe aí como que esses jogadores vão chegar, mas eu acho que o Brasil sempre é e continua sempre sendo um favorito para a Copa do Mundo. Muito bem. Ney Franco, quando deixar de ser treinador de futebol, vai ser cantor? Oh, a gente já tive esse sonho lá na infância, né? Mas não tive qualidade e habilidade para isso. Aprendi a tocar um violão mais ou menos, né? Mas a voz para Nada, você está cantor, escondendo o jogo, Ney. Todo mundo já voz, voz, sabe. não, voz para cantor não dá, não dá. Né? Eu admiro muito, né? Tem aquela inveja branca aí para os grandes artistas brasileiros. Aliás, nós estamos num país, né? O que mais nós temos aqui são bons cantores, compositores, músicos, né? Verdade. E você está falando de uma terra aí que é Salvador, que é uma referência para É, a gente também, com artistas espetaculares, né? verdade. Pena que eu não tive esse talento todo, né? Tentei alguma coisa com música, tentei ser jogador de futebol, não tinha talento também. Aí fui estudar, fiz o meu curso de educação física, né? E o Papai do Céu pegou no meu ombro, me colocou na estrada para voltar para o futebol de novo. E estou aqui, né? Como treinador de futebol, né? Estou muito feliz na posição que eu me encontro hoje, né? Acho que depois de aposentar, quero curtir minha família, curtir os filhos, né? De repente Netos. ficar um pouquinho no meio do futebol, de repente aí comentarista no rádio, na TV, né? Para a gente contar algumas experiências, né? Mas eu acho que ainda está cedo para falar sobre isso. Eu acho que eu tenho muita lenha para queimar ainda. Com Tenho muitos certeza. sonhos ainda no futebol como treinador, né? E um deles imediato agora está no Goiás aí de fazer um baita de um Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil. Para a alegria da torcida do Goiás. Nós agradecemos ao Papai do Céu por ter segurado, pegado no seu ombro e ter lhe encaminhado nessa trajetória vitoriosa e lhe transformado no grande treinador que é. Você que, para mim, é um grande ser humano. Ney Franco, muito obrigado por esse papo fantástico que nós batemos aqui. Esse papo de trivela que você bateu tão bem. Obrigado pela sua elegância, né, pelo seu carinho sempre que nós o chamamos. Papo de Trivela agradece de coração. Te desejo todo o sucesso do mundo para você e para o Goiás nessa caminhada aí do Brasileiro e Copa do Brasil. Grande abraço, querido. Gratidão muito grande. Tá? Obrigado de coração. Abraço, Aldo. Foi um prazer meu, né? Falar de futebol sempre é muito, muito legal para mim, né? E fiquei feliz aí pelo convite, né? Para frente a gente fala de novo aí, tá? Um abraço. Grande abraço, professor Ney Franco, uma das maiores feras aí do futebol brasileiro, que bateu de trivela aqui com a gente. Figura, vocês viram aí, né? Tanta gente participou aqui mandando perguntas, mas o papo estava
tão bom que acabou passando muita coisa aqui. A gente não conseguiu perguntar para Ney, mas agradecer a ele de coração. Um gentleman, como sempre, né? Grande abraço a todos vocês aí. Lembrando que quarta-feira tem live, tá? Vamos ter um zagueiro aí que jogou na dupla Bavi, na quarta-feira aqui, batendo de trivela. Obrigado de coração por vocês que acompanharam a gente nessa noite de segunda-feira, 27 de julho, onde batemos um papo com o nosso querido Serginho da Juazeirense, nosso querido Etienne, que foi treinador de goleiros do Bahia, grande profissional, e que terminou agora com a participação fantástica dessa figura, não menos fantástica que é o nosso querido Ney Franco, pessoa por quem eu tenho muita admiração e muito carinho. Abraço a todos, boa noite, galera. Quarta-feira estamos juntos de novo, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus e fiquem em casa. Grande abraço a todos.